Bom dia, boa noite. Bom dia, não, boa noite. Tudo bem com todos vocês? Hoje o dia teve um sol muito forte, né? Deixa a gente um pouco cansado, fadigado, mas nós renovamos a nossa força. Todo mundo que chegou do seu trabalho aí, está na sua casa. Eu quero agradecer a você que já está aqui conosco, né, ao vivo, e você que vai entrar em algum momento. Nós vamos seguir sempre aqui pelo YouTube, e eu sempre peço a você, né, que se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e depois do final desta live você possa compartilhar com algumas pessoas para que a gente possa estar aumentando o nosso canal e mostrando para o YouTube que nós não falamos coisas desagradáveis, desrespeitosas aqui, mas falamos da palavra de Deus. E também nós não falamos de religião, e sim, eu venho todas as terças, quintas, junto com os nossos pastores aqui, e de domingo também, para ministrar a palavra de Deus, para trazer uma palavra de vida ao teu coração, como profeta do Senhor, para que esta palavra, quando você toma posse dela, por fé, não é? Você vai viver os milagres do Senhor. Então eu venho como homem de Deus aqui, perante você, para entregar um recado do Senhor, para que você possa viver, né, um tempo diferenciado. Talvez aquilo que você vai ouvir no dia de hoje parece que não está te afetando em algum momento, né? Hoje nós vamos falar sobre libertação de dívidas, libertação de sentimentos também, né, que possam estar causando aí depressão, causando situações no seu coração. Mas nós vamos focar em algumas portas que o nosso inimigo espiritual tenta sempre fechar para que você não tenha a força necessária para seguir. E por isso nós vamos ler um texto, e quando nós lemos esse texto, você preste bastante atenção, tome posse de cada palavra, porque o Espírito Santo do Senhor está conosco. A presença do Senhor é por todos nós. E quando, a diferença é que quando eu ouço a palavra, aplico a palavra, mas crendo, confiando, não duvidando, então eu sei que o Senhor vai agir de uma maneira sobrenatural, de uma maneira poderosa, não é? Para que a gente possa avançar. Mês de outubro, provavelmente na quinzena de outubro, nós vamos fazer um outro jejum, né? Porque são as nossas armas, as nossas habilitações para vencer o inimigo, oração e jejum. Meditando na palavra, orando em todo o tempo. Quem começa o dia orando, vai terminar com bênção. Quem passa o dia clamando ao Senhor no seu trabalho, em pensamento, não estando na roda dos escarnecedores, mas vivendo os grandes milagres do Senhor, certamente você vai viver coisas tremendas. Amém? Quero convidá-los a fecharem os olhos. Querido Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, essa terça-feira, aqui no nosso país, aqui no nosso estado, na nossa região, com muito sol, em outros lugares, talvez chovendo lá no sul. Nós já pedimos e clamamos ao Senhor pela tua misericórdia sobre aquelas pessoas do Rio Grande do Sul, aquelas pessoas da região sul do país, que têm sofrido, Senhor, com aquelas chuvas fortes, né? Que têm sofrido, ó Deus, com aqueles ventos fortes, e tem trazido, Senhor, muitas consequências humanitárias naquele lugar. Mas nós sabemos também que as igrejas do Senhor têm se movido, pessoas, né? Todo mundo, o brasileiro tem um coração muito abençoador. E eu sou muito grato ao Senhor porque nós somos uma nação que nós temos o conhecimento de um Deus vivo e poderoso. Esta nação, quase 40%, de 33% a 40%, são cristãos, pessoas que adoram e conhecem o poder de Jesus Cristo e o que foi realizado naquela cruz. Pai, eu quero lhe pedir a tua presença, ela se faz conosco e fará com os teus filhos ali nos seus lares, onde eles estão. Por quê? Porque a tua palavra nos garante que a tua presença, quando é invocada, 1, 2, 3, mais, o Senhor estará presente. E é por isso que nós temos a certeza de que o Senhor está aqui, o teu Espírito está aqui comigo, e estará na casa dos teus servos também. Então, Senhor, que esta palavra venha trazer reflexão, venha mudar a direção, e tudo aquilo que nós orarmos e tomarmos em ato profético, em oração poderosa, nós declaramos a vitória para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, amados, né, servos do Senhor, você jovem, você adulto, você casado, você solteiro, e você criança que está conosco aqui também. Eu quero dizer para você que hoje
é um dia onde o Senhor pode entregar um milagre, o dia extraordinário do Senhor, como nós já ouvimos essa palavra. Quando eu tomo posse e eu vou vencendo barreiras e não perdendo a esperança, porque é uma resistência natural do inimigo contra a minha e a tua vida. Isso é natural. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Confiamos nele. Acredite, a tua história nesta noite pode mudar. O caminho que o Senhor te direcionar pode trazer consequências maravilhosas para você, benefícios maravilhosos. Se você tomar posse daquilo que nós vamos falar, daquilo que nós vamos ajustar, das palavras que o Senhor vai nos dar, em cima de algo conhecido, de um texto conhecido, de uma história conhecida, mas de uma aplicação desta mulher nessa história que mudou todo o seu rumo e mudou tudo aquilo que ela tinha como incerteza. E é por isso que eu disse para vocês que hoje nós vamos falar sobre uma libertação de dívidas. Lá em 2 Reis, capítulo 4. Vá lá comigo, 2 Reis, capítulo 4. Quando você abre, eu vou tomar uma aguinha, tá bom? Segunda Reis, capítulo 4. As dívidas, irmãos, elas são prisões para todos nós. O texto aqui de Reis começa a deixar uma situação já de apreensão, não é? De um sentimento, será que eu vou conseguir pela circunstância que estava vivendo? Pois como aquela pessoa vive, quem vive com uma dívida para com outra pessoa, fica obrigado a servi-lo, né? É escravo a servi-lo, a obedecer em situações, em muitas situações. E, infelizmente, hoje em dia, o país e o mundo está caminhando para o cumprimento da palavra de Deus, mas antes disso acontecer, Jesus voltar, haverá uma situação muito difícil na humanidade. Os dias difíceis que a palavra do Senhor fala. E as dívidas representam o quê? Causa de grandes destruições, muitas destruições na vida de pessoas. Amém? Vamos orar, irmãos? A Heloísa, ela acabou de ter uma parada cardíaca, e a oração, vocês sabem, né? Ela é poderosa do Senhor. Eu creio no agir de Deus. Heloísa é filha do nosso irmão Ayrton, amém? Feche os vossos olhos neste momento. Senhor, assim como nós, muitos neste momento estão clamando pela vida da Heloísa, que teve uma parada cardíaca. Estava internada, estava com um quadro, Senhor, cada vez mais melhorando, nós acompanhando aqui. E a nossa oração, Senhor, nós te pedimos, tenha misericórdia, meu Pai, neste momento, envia a tua cura. Envia, Senhor, a tua mão de cura sobre a vida da Heloísa, desta criança, Senhor, para que a sua família e os seus pais possam cada vez mais glorificar a ação poderosa do Senhor através da oração da igreja, a oração que invocamos neste momento, Espírito Santo de Deus, é de cura, Senhor. Tenha misericórdia do Ayrton e sua família, e tenha misericórdia desta criança. Meu Pai, ela tem uma caminhada ainda nesta terra, ela tem muito para sobreviver, para viver, para desfrutar. Por isso, meu Pai, nós sabemos que o controle está em suas mãos, mas assim como o Senhor não destruiu Nínive por causa de alguns justos que estavam lá, que se arrependeram, assim nós clamamos ao Senhor neste momento, Pai. Eu clamo como pastor, eu clamo como pai, eu clamo, Senhor, como um ser humano, invocando o teu poder para que o Senhor poderosamente haja neste momento, tocando, Senhor, em todos os órgãos respiratórios, o coração, para que esta parada cardíaca, ela, Senhor, saia da vida desta criança e volte, Senhor, os seus órgãos a funcionarem, o seu coração a bater da forma normal, e que ela possa reagir neste momento. Só o Senhor pode mover esta situação, e nós confiamos no Senhor. Por isso, clamamos e ligamos aqui na terra, e pedimos ao Senhor que ligue nos céus e dê ordem, Senhor, a esses que possam, seus anjos, que possam estar neste momento, Senhor, tocando na vida da Heloísa. Nós clamamos, Senhor, para que ela venha a retomar, Senhor, as batidas normais do seu coração, em nome de Jesus. E seja qual for a causa que trouxe, Senhor, a parada, Senhor, no seu corpo, seus órgãos,
debilitados pela situação dela, nós te pedimos, Pai, com misericórdia, atende o nosso clamor e envia a tua cura sobre a vida da Luísa, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos crer e vamos confiar no Senhor. Amém. Da mesma forma aconteceu com esta viúva, porque a vida daquela viúva estava aparentemente destruída. 2 Reis, capítulo 4, diz assim: Ora, clamou ali uma certa mulher, das esposas dos filhos dos profetas, a Eliseu, dizendo: O teu servo, o meu marido, está morto. E tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: O que farei por ti? Conta-me o que tens tu na tua casa. E ela me disse: A tua criada não tem nada em casa, além de uma botija de azeite. E então ele disse: Vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não peças pouco. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás do lado aquele que estiver cheio. Assim, ela se foi diante dele e fechou a porta diante de si e dos seus filhos, que trouxeram os vasos para ela, e ele derramou. E sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: Traz mais um vaso. E ele lhe disse: Não há mais vaso. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive, tu e os teus filhos, do restante. Irmãos, quando a gente olha uma narrativa dessa, um fato real, verdadeiro, que aconteceu, eu quero dizer para você que essa palavra nos ensina, primeiro, a vigiar, a ter sabedoria, para podermos, depois que o Senhor nos entregar o milagre dele, gastarmos, pois a dívida trata-se de uma obrigação, um dever moral. O problema, e a maioria de muitas pessoas, e a vergonha que às vezes as pessoas têm, é de estar endividado. Não, às vezes isso não é vergonha. Todos nós já passamos por situações desse tipo. A vergonha é, e a falta de ser um cristão verdadeiro, é você não pagar aquilo que você deve. Por isso, eu quero entregar para você aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Já em Provérbios 22, ela diz assim: Não estejais entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Pois se não tens como pagar, por que vai arriscar você perder a tua cama debaixo de ti? Muitas das vezes, em muitas situações, nós estamos com dívidas não porque nós fizemos, porque ajudamos algumas pessoas, porque fomos fiadores de algumas pessoas, porque demos o nosso nome para algumas pessoas, porque tentamos ajudar de alguma forma comprando, e a pessoa, não, depois eu te pago, e a pessoa teve dificuldade, não porque ela é uma pessoa ruim, talvez ela teve muita dificuldade, e aí você acabou tendo que assumir dívidas e dívidas que não são suas. Isso faz parte, pelo que nós estamos vendo no nosso país, pela inadimplência, uma coisa que parece que constante. Não porque as pessoas apenas querem fazer, nós estamos falando de pessoas equilibradas. Se o Senhor estiver falando com você, e você é uma pessoa que está fora do equilíbrio, conhecedora da palavra de Deus, mas uma pessoa que gasta naquilo que não é pão, que gasta naquilo que não tem necessidade, e assim por diante. Eu não estou falando, né, só com você, eu estou falando com aquelas que conhecem a palavra, e conhecedoras da palavra, se estão endividadas, certamente nesta noite, o Senhor vai abrir uma porta de excelência, e você vai buscar o equilíbrio que lhe falta, para fazer com que todas as coisas, de hoje em diante, possa fazer com que venha estar e ser bem-sucedido. Mas se o momento hoje é da dificuldade como aquela viúva estava, aquela viúva não conhecia Deus, ela não conhecia o poder de Deus, apenas pela manifestação do seu poder na vida do profeta. Ela disse aqui que o marido dela temia ao Senhor, servia ao Senhor.
mas ele morreu. E quando ele morreu, ele devia ter algumas dívidas, certamente. E por causa da dívida, vieram os credores para pegar os seus filhos, para que eles trabalhassem como servos, né, para eles, até que a dívida fosse paga. Mas ela precisava experimentar, assim como eu profetizo na tua vida nesta noite, que você vai experimentar o Deus poderoso como aquele que é o seu refúgio, como aquele que é o seu escape, como aquele que se levantou por mim e por você, para fazer com que todas essas dívidas, seja ela no cartão, seja dívidas com faculdade, com escola, problemas com saúde, não importa a origem desta dívida, o que importa é que nesta noite, portas que o Senhor vai manifestar de entendimento e conhecimento para nós, algumas orientações para que você cesse, para que você faça com que estanque toda essa condição para você viver o melhor de Deus. Amém? E é interessante que nós devemos ter alguns procedimentos para que nós possamos não ser vencidos pelas dificuldades. Aqui, em 2 Reis 4, 4, 5, nós vemos aqui a informação que aquele homem deu para aquela mulher. O versículo 4 do capítulo 4 diz assim: quando tu entrares, fecha a porta diante de ti e dos seus filhos. Encerre as portas. As dívidas são portas que devem ser fechadas. E aqui eu quero trazer uma revelação ao teu coração, para que você possa fechar esta porta e viver a plenitude de Deus. Isso significa, irmãos, que você, quando estiver vivendo, quando você estiver vivendo a plenitude de Deus, você vai encontrar situações que você precisa não parar. Aquela viúva, após receber as orientações do profeta, ela entendeu e disse: não deixe que nada externo tire o teu foco. As ligações, as cartas, fecha a porta e faça aquilo que eu estou lhe falando. Não deixe que o externo ou o interno venha a trazer ou então a fazer com que você se preocupe. Sabe as pressões? Aquela coisa do teu coração: eu tenho dívida, eu tenho que pagar, as pessoas estão me ligando, situações estão acontecendo, cartas estão chegando, e aquela pressão externa, ela vem sobre você, tirando a tua paz. O Espírito Santo de Deus disse para mim, aqui, o Senhor usou a vida do profeta, e ele está falando com você. Dá uma parada, existe um problema, vamos resolver este problema. Respira fundo, fecha a porta e fala: Deus, qual é o procedimento aqui? Como eu tenho que seguir aqui? Neste momento, aquela viúva, porque recebeu no profeta a ordem e a orientação, coisa que o Espírito Santo de Deus está fazendo conosco nesta noite, está te trazendo a lembrança: tem dívidas, mas eu, Senhor, vou fazer um dia de milagre na tua vida, se assim você proceder e crer naquilo que eu estou entregando nesta noite ao teu coração. Acredite, esse é um Deus de milagres, fez tantos milagres, esse é só mais um. E aí você começa a entender o que aquela mulher fez. Ela fechou as portas para os problemas, ela fechou as portas para, né, que aqueles problemas não gerassem para ela nenhum tipo de pânico, nenhum tipo de desespero, nenhum tipo de angústia. E aí, então, ela fez o que o profeta disse. Então, a primeira porta a ser fechada é a porta do medo. Quando o Espírito Santo de Deus, o homem de Deus, o profeta de Deus, o próprio Deus falar com você e fazer com que, pedir a você com que você faça alguma coisa que é meio fora do normal, não tenha medo. Fecha a porta do medo, fecha a porta da vergonha, fecha a porta do orgulho. Nós temos muitas pessoas que vivem exatamente assim, com medo, cheia de orgulho, não aceita ajuda. Veja que ela clamou. Versículo 1. Aquela mulher clamou ao profeta, dizendo: meu esposo servia ao Senhor, temia ao Senhor. Significa que você não pode parar de fugir dos problemas. Pare de não querer atender os problemas, atenda para resolver, para dar uma satisfação, dar uma orientação. E aí, creia
que você vai enfrentar esses problemas e o Senhor vai te dar a forma para você vencer. Não é fácil, mas é assim que o Senhor quer que você age. Não desvie do problema, negocie, procure o credor, procure quem você deve, faça com que algumas coisas, que os seus problemas que têm gerado para você situação constrangedora, possa ter um direcionamento e mostre a verdade, aquilo que você pode. Às vezes, quando você assume a posição de ungido de Deus, porque você é ungido de Deus, você vai saber então que o Senhor vai agir por você e vai honrar aquilo que você tem que fazer. Não importa o tempo, não importa o tempo. Tem situações que te deixaram que às vezes você não tem nem 1 ano, 3, 4, 10 anos, você não tem condição de pagar as coisas que fizeram e que você teve que assumir, né? Estou falando de empresários, estou falando aqui de CPF, estou falando de situações, de projetos, que são projetos, têm seus riscos, e muitas das vezes o espertinho sai, sobra na mão de um e de outro, mas o Senhor é o que justifica a tua dívida. Ter dívida, ouça isso, não é desonroso, porém deixar de pagar é. Então, negocie, procure e comece a fechar essa porta do medo, essa porta, né, da vergonha e essa porta do orgulho. Procure as pessoas, procure as situações e resolva. A segunda porta que você tem que fechar, são 8h26, eu vou dar uma corridinha aqui, é a porta da dependência de pessoas. Às vezes Deus vai te colocar um anjo para te ajudar, mas perceba que antes de qualquer coisa ela foi atrás do profeta. E quando ela procurou o profeta, pensando que teria uma ajuda, a viúva foi até Eliseu achando que Eliseu seria a solução para ela. Mas como você vê, ele diz assim: o que eu farei por ti? O que eu posso fazer por ti? Nada. E às vezes você precisa fechar essa porta, de ficar sempre dependendo de que aquele vai te ajudar nesse mês, no outro mês é ele de novo, no outro mês é ele de novo, e você não se move, você não faz nada, né? E às vezes nem paga. Que bom que você possa pegar e pagar até que as coisas aconteçam, seria excelente. Mas aqui está dizendo que essa porta da dependência você precisa fechar. E você precisa fazer com que aquilo que Deus está te dando como direção nessa noite, você venha honrar, porque o Senhor vai honrar a tua vida e você será abençoado. Esta porta precisa ser fechada. Uma outra porta que acontece quando as pessoas estão endividadas e vê que o que entra é muito pouco por aquilo que se tem e aquilo vai consumindo juros, multas, aquelas coisas vão consumindo, porque é assim que acontece, principalmente se for cartão de crédito, se for alguma coisa de banco, né? As pessoas Bispo, o senhor está sem áudio. vazios. Pronto, vasos vazios. O áudio está entrando e saindo, me desculpe. O que eu quero dizer é que você tem que fechar a porta da incredulidade. Capítulo 2. O que tu tens? Eu tenho apenas uma botija de azeite. Então vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não peças
poucos. Quando você fecha a porta da incredulidade, o profeta disse àquela mulher o seguinte: o que você tem? Aí eu tenho só uma botija de azeite. Então, vai, peça aqui vasos emprestados. Eu estou precisando pagar dívida. Eu estou precisando resolver problemas financeiros. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso ou trabalhar para que eu possa negociar. Eu não preciso de outros vasos. Botija. Mas quando você fecha a porta da mesquinhez, não peça pouco, peça muitos, e você crê, né? Você fecha a porta da incredulidade, você vai viver o que aquela viúva viveu. Eliseu não podia fazer nada, mas o Senhor mostrar a vontade de Deus e mostrar o que estava no coração daquela mulher para que ela pudesse viver, ele foi apenas um instrumento de Deus, como eu estou sendo para a tua vida aqui nesta noite, como um profeta de Deus para te dizer, a partir do momento que você vai fechando essas portas que você está ouvindo, o Senhor vai estar abrindo outras portas para que você possa sair e quebrar com toda esta ação de dívida e depois ter uma ordem de Deus para você logo na sequência. A viúva fez aquilo. E ele disse, fecha a porta. Não deixa que nada externo te atrapalhe. E quando você fechar a porta, você vai pegar aquele azeite e você vai começar a derrubar nesses vasos. Vai enchendo, vai colocando de lado. E ela fez isso. E ela fez isso. Porque uma das portas que ela fechou foi a porta da pequenez. Foi a porta da modéstia, do conformismo. Não é isso, o profeta, não vai dar certo, não adianta. Vai e peça muitos vasos emprestados, o maior que você puder. Ela fechou a porta da pequenez, ela fechou a porta da modéstia, ela fechou a porta daquilo que nós vivíamos, né? Lá nos anos de 1970, quando o ministério começou a chegar com a sua força, as orações de muitos eram, Senhor, eu não tenho condição de receber nada, eu sou pior que as fezes da minhoquinha na terra, quem sou eu? Nós não somos nada perante o Senhor no sentido da sua formosura, do seu poder, mas Ele te criou, Ele te deu autoridade e você é uma herança viva da parte de Deus nessa terra. Você faz parte da geração de Abraão. O melhor de Deus está para ser entregue em suas mãos, sim. Se Ele conhece teu coração e se você sabe quem você é perante o Senhor, buscando a Ele em primeiro lugar, você vai viver o melhor do Senhor nesta terra. Com problemas? Sim. Não temos como fugir dos problemas da terra. É um problema econômico que afeta, é um desemprego que afeta, mas o justo nunca vai ter a falta do pão na sua casa. É promessa do Senhor, creia. Então, fecha essa porta da pequenez. Peça a Deus o melhor emprego. Peça a Deus a melhor casa. Peça a Deus o melhor carro. Peça a Deus a melhor família. Peça a Deus tudo que você pode pedir de melhor. E se isso é a vontade do Senhor de atender o teu coração, porque conhecendo o teu coração, aí sempre é um problema. Os nossos pedidos, com as intenções que nós fazemos ao Senhor, com as promessas que nós fazemos com o Senhor e que nós muitas das vezes não podemos cumprir, então o Senhor te conhece. E é por isso que às vezes você não recebe, porque você não está preparado, está enganando a tua oração diante do Senhor, mas Ele te conhece. Mas o que eu quero falar é que você vai fugir desses problemas. Fechou a porta da pequenez. Fechar esta porta significa não se sentir incapaz de realizar nada, de pular para uma outra empresa, um cargo, assumir responsabilidades. O Senhor vai te capacitar. Então, acredite, tome posse. A outra porta, e logo na sequência Deus tem algo que Ele vai falar conosco, é a porta que nós chamamos de imaturidade. O que seria essa porta? Falta de domínio próprio. A partir do momento, depois que o milagre ele é realizado, ele vai acontecer, diga aí no seu coração, diga amém, eu creio, eu tomo posse, eu vou viver o milagre, as dívidas, elas vão acabar, eu vou viver a bênção do Senhor. Então, quando isso acontecer, é para você não perder mais nada e não se enfiar em mais dívida. Vai buscar a maturidade financeira, espiritual, crescimento, e aí você vai começar a ter domínio próprio. E é isso que Deus pede para mim, para você. Você vai se programar, porque não vai lhe faltar nada. Os recursos que Deus vai liberar na tua mão nesta noite, abrindo as portas, quebrando as dívidas, te dando capacidade para negociar, para ajustar todas as coisas, e quando Ele entregar o valor de excelência, é para você ter domínio próprio.
E para que isso aconteça de uma maneira bem forte, de uma maneira clara, de uma maneira espiritual, com força no teu espírito, você precisa dar alguns passos para essa vitória. Precisa dar alguns passos, precisa fazer alguma coisa, precisa mostrar para o seu Deus que você tomou posse dessas coisas, fechou essas portas e agora você vai caminhar, dando passos para buscar aquilo que é necessário. A primeira coisa é buscar conserto diante de Deus. É você se colocar a ser um alvo do amor de Deus, porque Ele tem a solução para você. Olha lá comigo, eu quero que você vá comigo lá em 2 Coríntios. Eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios, 2 Coríntios 8. 8, 9. Porque vós conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, embora fosse rico, por causa de vós, tornou-se pobre, para que pela sua pobreza, você vai dar um glória a Deus aí no teu espírito, fosseis ricos. Aqui, neste lugar de passagem, aonde você vai viver os milagres do Senhor. Era o momento daquela viúva e dos seus filhos experimentarem esta palavra, experimentarem serem alvo do amor de Deus. E eu profetizo sobre a tua vida, você é alvo da misericórdia de Deus hoje, você é alvo do amor de Deus hoje, você foi encontrado por Deus para que essas dívidas, elas tenham o seu ponto final a partir de hoje, e que você conceda, que você negocie, que você receba, que você tenha aniquilação total de dívidas, porque Deus é Deus de milagre. Olha o que ele fez, de uma botija de azeite, todas as foram cheias. E aquela mulher, conforme a palavra do Senhor disse, aleluia, o Senhor falou para ela, o profeta disse, então agora vai e vive do resto. Paga a tua dívida e vive do resto. A vontade de Deus não é te deixar viver, como é que eu posso dizer, atolados nos problemas. Se você entrou por você ou por alguém, ou você emprestou o seu nome, ou você ajudou um empréstimo, não importa. Deus não quer que você fique atolado em dívidas, Ele quer que você tenha paz. E a melhor coisa para um casal, para o ser humano, é você ter uma vida de paz. Com os recursos suficientes do seu trabalho, daquilo que você conquista, paz. E com paz a família vai bem, o teu casamento vai bem, os teus filhos vai bem, porque você vai ensinando os princípios do Senhor. Mas Deus quer te dar o melhor. A vontade do Senhor, em nome de Jesus, é que você prospere. Esta é a vontade do Senhor. É palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, saber que nada vai poder te prender, poderá te paralisar. Medo, circunstâncias, preocupações, situações, nada vai poder paralisar você. Porque quem tem Deus, quando você anda com Deus, conforme a palavra do Senhor diz aqui no seu texto, quando você conhece o poder do Senhor absoluto, como aqui o apóstolo Paulo viveu, como essa viúva viveu, ainda que você precise, né? Ainda que você tenha os sentimentos de medo que estava com você até o dia de hoje, você não precisa ter medo de nada. O Senhor é absoluto, o seu poder é absoluto, o teu posicionamento manifesta a graça e o poder do Senhor. Eu tomo posse desta palavra, eu me posiciono, eu não terei medo, pois Ele é o meu auxílio. Diga isso, o Senhor é o teu auxílio, o Senhor é o teu sustentador, Ele é o teu refúgio em qualquer situação de dificuldade que você possa estar passando. Ainda que você esteja em dívidas, Ele é tudo isso para você. Mas é necessário que você também tenha fé para colher os frutos desses passos, colher os frutos desses milagres. Se você confia, realmente, se confiar no Senhor, o teu Deus, se você ouvir os segredos espirituais, como você está recebendo nesta noite, você viu as portas que você tem que fechar?
Se você fechar essas portas, então você vai viver uma vida terrena abençoada. É necessário trabalhar? É, mas também com certeza aquela viúva, através daquela oração, fechou as suas portas, os seus filhos oravam conscientemente de que Deus iria mudar a história que ela estava vivendo naquele momento. Amém? Eu queria que vocês fechassem os olhos um pouquinho. Eu não sei se é possível ter uma música de fundo, mas que você possa fechar os teus olhos. Hoje é dia onde Deus pode estagnar a tua dívida e te dar a orientação como você recebeu e que você pode aplicar em nome de Jesus. E aí, você aplicando tudo isso, você vai viver o melhor de Deus na tua vida. E eu quero que você repita comigo o seguinte, diga assim: e o Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada necessidade da minha vida, cada uma de vossas necessidades. Declare mais uma vez, que o Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Filipenses 4:19. E quando você faz isso, com seus olhos fechados, você sabe que o Senhor te trará sustento, e que o sustento não vem das mãos de homem, mas vem do Senhor. Saber que o seu sustento vem das mãos do Senhor. Saber que é dos céus. Saber que quando você leva os seus olhos, então, e você vai enxergar o teu socorro vindo. Por isso, desfrutar do milagre é para quem confia, é para quem crê em Deus, para quem sabe que nesta noite o teu posicionamento é de portas das dívidas foram fechadas e a porta de excelência do Senhor está sendo aberta para que eu possa viver e desfrutar as bênçãos do Senhor. Então, desfrute. Em nome de Jesus, não temas. Eu sou contigo, diz o Senhor. Não te envergonhes, não te assombres, não te espantes. Eu sou o teu Deus, diz o Senhor. Eu te fortaleço em todo o tempo. Eu estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento. Olha para Jesus neste momento, você é privilegiado, porque o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, você é filho de Deus, você é aquele que está como irmão de Cristo, sendo herdeiro de todas as bênçãos celestiais. Olha para Jesus e viva hoje o teu milagre, aquilo que ele fez, as promessas que o Senhor nos deu, de toda a libertação das tuas dívidas, os encaminhamentos, as pessoas serão as pessoas certas, os negócios serão concretizados e você vai viver o milagre. Vai, porque o Senhor está enchendo a tua botija. Vai e vende o teu azeite, a tua capacidade, o teu dom, o teu trabalho, né? Você não é soberbo, você lançou fora a modéstia, você lançou fora a mesquinhez, a pequenez, você lançou fora o medo, você tomou posse de coisas reais, que a palavra do Senhor ensinou àquela viúva. Se o Senhor pedir coisas tremendas para você, estranhas, não duvide. Se o Senhor colocar pessoas que vão te auxiliar, também estranhas, pessoas que você não conhece, não duvide, creia no Senhor, tenha o equilíbrio, tenha a direção e a sabedoria de Deus e viva os milagres que o Senhor tem. Aquela mulher endividada ficou abastada e eu profetizo que esta palavra, por mais simples que pareça ao teu coração, ela já está fazendo um dia extraordinário, ela já está movendo as mãos do Senhor em teu favor, porque Ele conhece o teu coração, Ele sabe do teu choro, Ele sabe da tua necessidade, assim como a minha necessidade. E é por isso que nós estamos no altar de Deus, pedindo ao Senhor e tomando posse desta palavra e dando passos, procedendo como Ele nos ensinou. Fecha a porta e ali aquilo que tu tens é a fé hoje, é aquele pouquinho de dinheiro para negociar, é a vontade de ver as coisas, é crer no sobrenatural, saber que elas podem ser extinguidas. Então é isso que o Senhor está te perguntando, o que tu tens. Use a tua fé, use o pouco que você tem,
Não fuja do confronto para a negociação daquilo que você precisa acertar. E como um cristão, não fique envergonhado por estar passando essa dificuldade, mas saiba que como cristão, o correto é pagar, é ajustar, e assim Deus vai abençoar a tua vida. Eu profetizo sobre você este milagre do Senhor, dessa abundância de Deus chegando, todas essas dívidas sendo canceladas, os descontos que você precisa, as certidões, os papéis que você precisa, o Senhor estará te abençoando. Pessoas que vão antecipar coisas para que você possa desenvolver os seus projetos, desenvolver os seus sonhos, para que lá na frente você possa retribuir por causa dessa ajuda inicial. Deus está levantando pessoas, situações, gerentes, pessoas que vão falar com você, para que você viva o milagre do Senhor e viva esta abundância que Deus tem para você e para mim. Não haverá, profetize para você, não haverá empobrecimento, não haverá perdas, os endividados serão livres em nome de Jesus, e no meio do povo de Deus não haverá estas configurações, porque você toma posse da bênção do Senhor, porque o Senhor te libera hoje de toda a porta que estava trazendo a dívida sobre você. E as pessoas más, e as pessoas na outra ponta, que estavam desejando o teu fim, a tua morte, a tua queda, eles vão ser envergonhados, porque o Senhor te dará vezes mais, o Senhor te dará vezes mais, conforme fez com Zaqueu, como nós ouvimos domingo, e o Senhor vai te abençoar de uma maneira sobrenatural, que você terá para emprestar, com um coração diferente daquilo que aconteceu para trás, mas equilibrado, com as pessoas certas e com a direção que vem da parte de Deus. Está cancelado em nome de Jesus neste momento. Ligando neste altar. E ligado no céu que está sendo desligado. Todas as condições que estavam travadas, dificultando aquilo que era para ser realizado com referência a chegar valores nas tuas mãos. Está sendo destravado aqui o negócio desta casa, em nome de Jesus. Está sendo destravado os negócios de projetos que estão em suas mãos, em nome de Jesus. Aqueles que estão aguardando a venda de casas, aqueles que estão aguardando os seus projetos, está todas as pessoas envolvidas que estavam travando, que estavam ali naquela vou, não vou, o Senhor, em nome de Jesus, está liberando para que nós possamos viver amanhã a grande notícia. Vendeu, aconteceu, foi negociado, já estamos compartilhando que nós temos o sucesso e a direção de Deus. Não duvide do poder do Senhor. O que você tem? É a tua fé? É esse pouquinho de dinheiro? Então é esse pouquinho de dinheiro e a negociação que você vai dizer, posso pagar isso? E o Senhor vai fazer com que as pessoas aceitem isso, e você vai se livrando uma a uma, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por este momento, que esta palavra, Senhor, e esses passos, orientados pelo teu Espírito Santo, possa ser dado por cada um desses que estão, Senhor, com suas dívidas, e eles possam viver o dia extraordinário, vendo a mão e o poder do Senhor agindo em seu favor. Eu vos abençoo para uma noite de descanso e amanhã restaurados em tua força para viver um dia de trabalho, um dia de bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Deus abençoe a tua vida, viu, queridos? Amém. Boa noite, fique com Deus. Boa noite.